Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 8 de outubro. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje é quarta-feira. E uma quarta-feira que é decisiva aí para a MP do IOF, aquela medida provisória que faz a compensação da perda de arrecadação com o IOF, e ontem acabou estressando um pouco os mercados em função de uma votação apertada lá na Comissão de Constituição e Justiça, mesmo com vários itens que o relator resolveu flexibilizar, né? Então, as isenções voltaram para onde estavam, né? LCI, LCA, CRI, CRA, tudo voltou a ser isento. O governo conseguiu, por outro lado, aumentar ali a alíquota de imposto de renda sobre o JCP e aplicações financeiras em geral para 18%, né? A ideia era 17,5% lá no começo, parece que ficou em 18%, mas mesmo assim, segundo o Carlos Zaratini, que é o relator da matéria, o pessoal do agronegócio, a bancada do agro, acabou descumprindo um pseudo-acordo que eles teriam e não acompanhou a votação que saiu aprovado o relatório que vai ser votado hoje, na Câmara dos Deputados ainda, por 13-12. Então a votação ficou muito próxima, o que indica que o governo vai ter dificuldade para fazer valer aí a vontade dele e fazer valer esse ganho de arrecadação. De acordo com alguns levantamentos, aí o governo teria perdido 2,6 bilhões em 2026 com a manutenção das LCIs e LCAs, né, da isenção das LCIs e LCAs, e também com a perda daquela tentativa de aumento da tributação das BETs de 12% para 18%. Então perdeu aí só nesses dois itens cerca de 4 bi, o que levaria aí a expectativa de arrecadação com essa medida de 21 para 17 bilhões de reais em 2026, o que já pressiona ainda mais a situação fiscal brasileira. Isso acabou repercutindo. Ontem foi um dia de ganho do dólar no exterior e a gente acompanhou, né, esse movimento do dólar fora. Então o dólar se valorizou contra o real, mas o real foi teve um dos piores desempenhos entre as moedas emergentes no dia de ontem. Muita gente aí acreditando que isso foi em função desse risco fiscal aumentado, com uma possível desidratação ainda maior da MP do IOF e talvez até com a perda de validade da MP sem ela ser aprovada pelo Congresso Nacional. Lembrando que ela passa hoje pela Câmara e tem que ser aprovada ainda hoje, até a meia-noite de hoje, no Senado Federal. Então, eu imagino, falei isso ontem para vocês, vou repetir aqui, imagino que o governo continue negociando no sentido de é melhor perder os anéis do que os dedos e vai ceder o que tiver que ceder para pelo menos ficar com alguma coisa dessa arrecadação e depois briga para mudar as coisas que o Haddad ontem, inclusive, já meio que adiantou, falando, não, a gente vai ter que rever essa história das LCIs e LCAs, né? Quer dizer, o Congresso cada vez mais fazendo o papel de trouxa, né? O Congresso aprova ou reprova medidas e o governo vai lá, reapresenta ou vai vai ao STF e acaba conseguindo reverter as medidas, como foi o caso do decreto do IOF que o Congresso derrubou e o Judiciário, né, o STF, levantou. Mesmo assim, ainda ficou faltando arrecadação para o governo e ele está apostando aí nessa MP do IOF, essa MP 1303, que deve ser votada hoje, sem o apoio de uma das maiores bancadas da Câmara dos Deputados, que é a bancada do agronegócio, né? A Frente Parlamentar do agronegócio já indicou que não apoia a medida. Liberou aparentemente a bancada, né? Não tem orientação de voto, mas é muito possível que isso não receba apoio dos deputados que são mais, mais próximos aí da Frente Parlamentar do agronegócio. Além disso, ontem o Haddad conseguiu dar uma azedada no mercado financeiro durante a entrevista que ele deu lá para a EBC, que é a TV do governo, lá no Bom Dia Ministro, em que ele falou que a Fazenda realmente está estudando
como fazer para isentar, né, para deixar gratuitas as tarifas de ônibus no Brasil inteiro, né? Essa medida é uma medida que eu já vi algumas contas, mas as contas são muito desencontradas, né? Já vi custos que vão de 60 a 100 bilhões anuais em função dessa medida, mas a verdade é que ninguém sabe exatamente quanto vai custar e nem se o governo realmente vai tocar para frente. Mas como é ano eleitoral, o pessoal ficou com medo que isso avance na planilha, aí, na agenda do governo, né? Afinal de contas, quem não gostaria de dar tarifa grátis, né? Ônibus de graça para todo mundo, porque isso certamente se transforma em voto. Por falar em voto, hoje saiu a pesquisa da Quest, um pouquinho mais cedo, aí às 7 da manhã, da Quest Genial, uma nova pesquisa da Quest Genial, e o presidente Lula continua aí ganhando um pouco mais de velocidade, um pouco mais de qualidade na aprovação do governo dele. Hoje alcançou aí a maior aprovação na Quest desde o início do ano. Então é o melhor resultado desde 2025, desde janeiro desse ano, mas continua abaixo aí dos resultados que a gente viu nos 2 primeiros anos do governo Lula, né? A avaliação do governo Lula passou para 33% de positivo contra 37% negativo e 27% regular, mas se você olhar em janeiro de 2025, ela estava em 31%. Quando você olha mais para trás, 24 e 23, o presidente praticamente ficou todas as pesquisas, com exceção de outubro de 2024, em 33% ou mais de avaliação positiva no governo, que mostra que o governo ganhou sim um fôlego nos últimos meses nesse ano. Também quando você mede só aprovação ou desaprovação, né, porque essa que eu estava falando para vocês, se a avaliação era negativa ou positiva. Agora, quando você mede aprovação com desaprovação, uma coisa encostou na outra e o governo Lula tem aí 48% de aprovação e 49% de desaprovação. Esse número lá em maio chegou no pico da desaprovação do governo em 57% contra 40% de aprovação e agora volta aos níveis do início do ano, quando estava em 47% de aprovação e 49% de desaprovação. De novo, se você olhar 2024 e 2023, continua abaixo do que foi a avaliação do governo nos 2 primeiros anos deste terceiro mandato do governo Lula, mas já é a melhor posição desde o início do ano de 2025. E muita gente, obviamente, culpa o nosso querido Eduardo Bolsonaro por ter ajudado aí o presidente Lula com essa história toda de tarifa e essa orquestração que ele teve com o Donald Trump, que pelo menos ele diz ter tido, né, com o Donald Trump, para impor aí tarifas aos produtos brasileiros que entram nos Estados Unidos, né? Eu já falei isso várias vezes. Na minha opinião, obviamente, o Donald Trump e o governo Trump como um todo utilizou Eduardo Bolsonaro para ganhar uma narrativa um pouco melhor, botou a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes em função de uma censura, censura entre aspas, né, mas as Big Techs, como aconteceu nos Estados Unidos, inclusive, e como na semana passada ou retrasada, o Trump, inclusive, emitiu aí uma indenização ao YouTube de 24 milhões de dólares, se não me falha a memória, por danos em função da retirada do ar de materiais considerados inapropriados aí durante o governo Biden, né? Então, se ele está fazendo isso lá nos Estados Unidos, obviamente está olhando para isso no resto do mundo, e o Brasil entra nessa listinha. Só voltando para o Congresso Nacional, o Senado vai começar a apreciação também da matéria sobre isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O relator vai ser o Renan Calheiros, que é arqui-inimigo, né, do Arthur Lira, e que já disse que deve mudar algumas coisas na medida. Para evitar que ela volte à Câmara dos Deputados, a ideia é utilizar só emendas de redação ou emendas supressivas, né? Quando você tira alguma coisa da matéria, ela não precisa voltar para a Câmara para revisão, mas
O Renan Calheiros, obviamente, quer deixar um carimbo Renan aí, porque as eleições estão se aproximando e ele e Arthur Lira são oponentes políticos importantes aí na República de Alagoas, né? Segundo o Renan, o que tiver que ser emendado vai ser emendado, o que tiver que ser suprimido será suprimido, né? Então é isso que o Senado está preparando para a gente. Não tem nada muito importante na agenda econômica nesse dia de hoje, mas só para passar aqui pelos mercados, ontem então o Ibovespa fechou em queda de 1,57%, 141.356 pontos e vou até colocar aqui, e acabou tendo aqui como principais detratores, né? Não principais detratores, mas as maiores quedas do dia ontem, com apenas aí aqui 12,12% com a MRV, que foi a maior queda de ontem no índice, em função de um resultado operacional abaixo do que o pessoal esperava, né? Menos lançamentos de imóveis e menos venda ainda de imóveis, o que acabou pressionando aí os acionistas e também teve um block trade, né, uma venda muito grande efetuada pelo BTG, que acabou puxando o preço para baixo. 12,12% foi o fechamento de queda, foi o fechamento então da MRV. Raizen caiu 7,22%, Vamos Locação 6,54%, Loja Sena 5,70% e Azar 5,69%. E aí nesse caso aqui do varejo tem a abertura da curva de juros ontem com esse receio fiscal aí para mais de 12, 15 pontos base nos vencimentos mais longos. Juro mais alto, resultado pressionado aí no varejo, porque também segura um pouco mais o consumo. O dólar, como eu falei para vocês, acompanhou o movimento de ontem de alta contra as principais moedas e contra as emergentes, mas o Brasil foi afetado também em função dessa história do fiscal, né? E fechou o dólar então a 5,36 reais no dia de ontem. O Bitcoin 123.022 dólares com alta de 1,34, o petróleo alta de 0,79 a 66,24 dólares o barril. Minério de ferro fechado ainda lá nos Estados Unidos, não, na China, né, em função da Golden Week, então não temos esse parâmetro aí para a gente saber como é que está andando o minério de ferro. E o ouro passou dos 4 mil dólares a onça Troy. Então o ouro agora custando 4.033 dólares e 85 cents a onça Troy, o maior nível da história. E eu já venho falando isso há algum tempo. Já mostrei para vocês ontem, inclusive, aquele gráfico que mostra um índice de commodities contra o ouro. E lembrando que o ouro, essa fuga, né, por um abrigo seguro, normalmente indica que a gente está esperando aí, que o mercado está esperando uma inflação. Está pressionado também pela mudança de posicionamento dos bancos centrais, né, que estão preferindo o ouro ao dólar, mas é uma pulga atrás da orelha da gente, né? O ouro chegou a bater hoje 4.049, agora 4.034 dólares a onça Troy, com alta de 53,72% no ano. Beleza? Eu vou ficando por aqui, lembrando que hoje ainda, até meados da tarde de hoje, eu vou soltar aquele relatório cortesia aí da Varus Research que a gente ganhou sobre o Banco do Brasil, falando um pouco aí também sobre inadimplência rural, em função, né, foi uma cortesia, um presente do nosso querido Pedro Ávila, analista da Varus Research, que esteve com a gente no Esquina Sucupira na live no YouTube na quinta-feira passada. Se você não assistiu ainda, assista, falando um pouco sobre o tema. E no fim da tarde, para aqueles que estão inscritos no esquinasucupira.substack.com, vou encaminhar esse relatório para os e-mails das pessoas inscritas. Então, se você ainda não está inscrito no esquinasucupira.substack.com, inscreva-se. Se está difícil de lembrar Substack, etc e tal, coloque Esquina Sucupira no Google, que os 2 primeiros resultados são o nosso canal no YouTube e a nossa página no Substack. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos e avante Sucupira!
Acorda, Sucupira!